Isabelle tem pingo no i, aqui na Tupi. Um ano agitado, a gente sabe aí, né? A política vai se movimentar bastante nesse ano, principalmente quando a gente fala disso, em relação aqui ao Rio de Janeiro. Por isso, eu converso agora no quadro Pingo no i com Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói e agora pré-candidato do PDT ao governo do Rio de Janeiro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Isabelle, é um prazer falar com você, com todos os ouvintes da Rádio Tupi. Muito bom estar com você no seu programa. É até difícil não ter um pronome de tratamento, alguma coisa, porque a gente sempre falou bom dia, prefeito, agora bom dia, Rodrigo. Eu posso falar assim, bom dia, pré-candidato já? Bom dia, Rodrigo. Fica tranquilo. Ô, Rodrigo Neves, o anúncio foi feito, né, da aliança do PDT com o PSD e mexe aí com o tabuleiro político do Rio todo, né? Eu gostaria já de começar te perguntando qual a importância desse movimento, principalmente seria uma candidatura aí de terceira via, como se fala na política? Olha, Isabelle, eu na verdade acredito que essa é a primeira via, né? Essa aliança, ela reúne as duas melhores experiências de governança e de gestão pública do Rio de Janeiro, a experiência, a tradição do Eduardo Paes, como um bom gestor da cidade do Rio, a experiência, a tradição do PDT, do trabalhismo, que já governa há quase 30 anos Niterói e fez de Niterói a melhor cidade em qualidade de vida do Rio de Janeiro, agora com meu amigo e vice-prefeito Axel Grael. Então é uma aliança muito forte para viabilizar uma alternativa ao Rio diante da tragédia que a gente está vivendo em todas as áreas, né? Na área social, né? Com o desespero das pessoas, todos nós que sofremos e vemos as pessoas sofrendo com o desemprego, com a fome, com a pobreza, as dificuldades, a falta de atendimento nas unidades de saúde, também os problemas da educação, né? Nossas crianças e jovens há quase 2 anos, praticamente sem aulas. Então é uma situação muito dramática, talvez a mais grave da história do Rio. E o fato de reunirmos as lideranças que têm as melhores experiências em gestão pública no Rio é muito bom, não só para ganhar a eleição, porque vamos vencer, mas sobretudo para fazer um governo que seja capaz de reconstruir o Rio de Janeiro. Essa aliança, só para o povo entender, Rodrigo, tem 2 candidatos, né? O senhor e o Felipe Santa Cruz. Quais os pontos que o senhor aponta como complementares nessa história toda, nessa aliança que a gente está falando até agora? Olha, Isabelle, o principal artífice político hoje do Rio é o nosso prefeito Eduardo Paes, né? O prefeito Eduardo Paes é uma liderança nacional, uma liderança política, está fazendo um trabalho extraordinário com toda a sua equipe de técnicos e gestores de reconstrução do Rio, da cidade do Rio, porque assumiu a prefeitura numa condição muito caótica, muito difícil, e também o PDT, que tem muita tradição no Rio, desde a época do Darcy Ribeiro e de Leonel Brizola, que completaria 100 anos esse ano. Então nós estamos realmente muito animados com essa aliança. E o Felipe Santa Cruz, que foi presidente da OAB, num momento difícil do Brasil, é um jovem quadro que se mostrou corajoso, determinado na defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, num momento tão importante do Brasil nos últimos 3 anos. Eu já vou fazer então uma outra pergunta aqui. A gente estava falando da importância do apoio do prefeito Eduardo Paes. Enquanto caía aqui, até a gente falou sobre a política é feita e você é um político super experiente, sabe muito bem disso. E inclusive a política que eu acho que o Brasil está precisando e que a gente perdeu um pouco, e de você saber trabalhar com as frentes, né? Fazer política é saber trabalhar com as frentes. Claro. O senhor tem dito várias vezes que pretende contar com mais de um candidato à presidência no seu palanque, seja do pedetista Ciro Gomes, como também do ex-presidente Lula. Você mantém essa estratégia? Claro, Isabelle, eu não tenho dúvida disso. Aqui em Niterói você acompanhou os 8 anos do meu governo. Sim. Eu assumi a prefeitura numa situação muito difícil, endividada, com salários atrasados. É um desafio enorme, né? Com serviços de saúde e educação prejudicados, a cidade sem confiança no seu futuro.
E mesmo diante dessa crise toda do Estado, do Brasil, nos últimos 8 anos, eu entreguei ao meu sucessor Niterói com o primeiro lugar em gestão fiscal, com mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais em caixa e com a qualidade de vida e a confiança da população resgatada. Então é muito possível nós reconstruirmos o Rio, mas nós não podemos arriscar, não podemos errar nessa eleição, que provavelmente é a eleição mais importante, Sim. Essa eleição de 2022. Também acho. Desde a fusão do Rio de Janeiro na década de 70. Então, eu acredito que para isso a gente precisa reunir todas as forças democráticas, progressistas, que tenham esse compromisso com a boa gestão e, de fato, isso vai nos permitir também criar diálogo com um conjunto de candidaturas que são alternativas também à situação que nós estamos vivendo no Brasil, que é uma situação muito difícil. Sim. Então nós temos o Rodrigo Pacheco, que é o candidato do PSD, o Ciro Gomes, que é o candidato do nosso PDT, temos o ex-presidente Lula, ou seja, nós vamos dialogar com o conjunto das forças democráticas e progressistas, porque essa aliança entre o PDT e o PSD, né, essa aliança com o prefeito Eduardo Paes, é uma aliança em prol do Rio de Janeiro e de seu povo. Não é? Então, é uma aliança regional que tem o objetivo, não é, e a convicção de que é possível reconstruir o estado do Rio. Perguntando pelo povo carioca aqui, já que eu tenho esse microfone poderoso para encerrar essa entrevista, com exceção do governo do governador agora, o senhor é o único que eu estou vendo ainda, nesse tabuleiro que eu estou enxergando, com experiência administrativa, executiva. Como que o senhor acha que essa sua passagem lá como prefeito de Niterói, inclusive, as pessoas esquecem, mas o primeiro ano de pandemia foi na sua gestão, né? Em que a gente viu muita coisa. Pode ajudar nessa recuperação, porque eu acho que o Rio de Janeiro está passando por uma pandemia completa muito antes, né, Rodrigo? Olha, Isabelle, na pandemia a gente fez a assistência às famílias, né? Criamos o programa de renda básica para todas as famílias pobres de Niterói que receberam esse auxílio até agora de R$500 por mês. Fizemos um programa de apoio às pequenas empresas, também pagando o salário dos funcionários das pequenas empresas, evitando a quebradeira de pequenas e médias empresas que a gente viu no Rio de Janeiro. Criamos as medidas de apoio e assistência na rede hospitalar e não tivemos aqui nenhum caso de pessoa que ficou sem assistência em hospitais em Niterói. E da mesma forma reduzimos em 80% os índices de criminalidade em Niterói com prevenção, reabrindo os CIEPs, fazendo a educação em tempo integral, que é o que nós precisamos fazer no Rio de Janeiro, colocar todas as crianças e jovens no período de 4, 8 anos, na escola, na educação em tempo integral. Não há saída para o Brasil, não há saída para o Rio de Janeiro, que não seja o investimento pesado em educação em tempo integral. E aqui também, Isabelle, nós tivemos a partir de condições de combater as milícias. Niterói é a única cidade da região metropolitana que não tem milícias, essa praga do Rio de Janeiro, infelizmente, que está afetando a vida de milhões de cariocas e fluminenses, porque mais de 50% do território da região metropolitana hoje está dominado pelo tráfico e pelas milícias e pelo crime organizado, mas aqui em Niterói as milícias não entraram exatamente porque tivemos uma política de prevenção com investimento nas políticas sociais, com desenvolvimento dos bairros, das favelas e comunidades, e porque fomos firmes no combate à criminalidade. Então é possível sim, Isabelle. Não é fácil, mas o Rio de Janeiro tem um potencial extraordinário de desenvolver o complexo industrial e de serviços na área de saúde, né, de fazer um investimento muito grande no complexo industrial do setor de óleo e de gás. Agora, precisa de um governo do Estado que funcione. O que nós temos hoje é um governo do Estado com o atual governador, ex-vice, né, do anterior, o ex-governador, o juiz, que infelizmente loteou os órgãos do Estado e o governo do Estado não funciona para o povo.
Rodrigo Neves, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro Pingo no I. Um abraço para todo esse povo de Niterói aí. E é que a gente quer um Rio de Janeiro melhor. Eu acho que, na verdade, todo mundo merece um Rio de Janeiro melhor, principalmente quem mora nesse estado que a gente é tão apaixonado. Obrigada, Rodrigo Neves. Um abraço para você. Um abraço, Isabelle. É um prazer estar com você e com seus ouvintes. E pode ter certeza, o Rio de Janeiro tem conserto e nós vamos reconstruir o estado. E a gente acredita que tem que ter mesmo. Obrigada, Rodrigo Neves, um abraço. Esse foi Rodrigo Neves, ex-prefeito e agora pré-candidato oficialmente ao PDT, ao governo do estado do Rio de Janeiro. Simbora.